No último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre as metodologias e maneiras de pregação e os usos de alguns artifícios que são normais na retórica e no dia a dia. E eu mencionei rapidamente, se a gente pudesse falar, eu quero ouvir a opinião dos pastores, o uso de recursos audiovisuais. E aí, quando eu falo recursos audiovisuais, são coisas até, vamos dizer assim, subliminares às vezes. Existem cursos, não sei se no Brasil existe, mas já vi cursos para equipes de igrejas que é assim, por exemplo, começa a mensagem, usa essa cor de luz, usa um azul, um tom mais clarinho, para passar calma. Quando o negócio vai esquentando e o pastor vai ficando forte, não sei o que ele vai aproximando o microfone da boca para ficar mais alto o som, você vai botando uma luz vermelha, uma luz quente, para ficar um negócio mais acelerado, o som, se o pessoal dá glória a Deus, aleluia, a bateria vai com boom e com prato para fazer o barulho ficar mais vibrante, para tocar a emoção das pessoas. Isso é um uso, eu não sou contra, acho normal, mas a gente tem que ter cuidado também, até que ponto a gente está convencendo ou convertendo, né? A gente acha que as pessoas são convertidas, mas elas são convencidas porque elas choram e tudo mais, mas você vê que você está afetando a emoção da pessoa, pastor Flávio, não necessariamente o espírito. Eu sou absolutamente contra. Para mim, infelizmente, o pai disso tudo é um sujeito chamado Charles Finney, que é adorado no meio pentecostal, mas para mim ele é uma lástima do evangelho, porque foi ele que criou o chamado Banco dos Indecisos. E vem a partir dele essa tradição de apelos, do qual eu que faço parte da tradição reformada, nós não adotamos esse método de convencer as pessoas. E é o que você disse, eu acho que nisso tudo produz convencidos e não convertidos. Charles Finney dizia o seguinte, ele tirava Deus do processo e dizia que todo homem pode vir a Cristo, desde que você tenha um método certo. Por isso que eu digo que ele é o pai dessas estratégias, porque desde Jonas, você vai ler lá em Jonas 2,9, que a salvação pertence ao Senhor. E o que ele faz é excluir Deus da salvação e colocar o homem como agente salvador. E dele é que vem essa questão, não, alguns até adotaram durante um tempo o tal do Banco dos Indecisos, esse sistema de apelos, isso vem a partir de Charles Finney. Você é contrário a essa questão no final, quem quer aceitar Jesus vem aqui para frente, esse apelo de aceitação de Jesus? Nós não fazemos isso. As igrejas reformadas não usam esse método para trazer, porque entendemos que a salvação não é um momento estanque. Eu estou salvo agora porque eu levantei as mãos. Quantas pessoas você vê fazer isso e que é só aquele momento, porque ele é movido por isso, pela emoção, pelo que você disse, porque o cara deu um tom forte na bateria, botou umas luzinhas tremelicando, ele está sendo conduzido aquilo através da emoção. Não há uma convicção interior, até porque a questão da salvação, como ela pertence ao Senhor, ninguém pode estabelecer um momento e dizer, eu fui salvo dia tal, na hora tal, no momento tal, a tantos segundos de não sei o quê. Ninguém pode estabelecer isso. Quer dizer, eu até entendo como método, tá? E até você tentar quantificar aqueles que supostamente foram salvos, dizer assim, botar lá no caderninho da igreja, esse ano nós salvamos tantas pessoas, mas eu, particularmente, eu não adoto isso como método. Se você vê o resultado do que o Charles Finney fez na Nova Inglaterra, a frieza espiritual pouco tempo depois de que ele passou naquelas cruzadas, que ele é famoso pelas cruzadas, mas as cruzadas foram só 4 anos da vida dele. Ele foi teólogo. A maior parte do tempo foi professor de teologia. A maioria das igrejas acho que é até um pouco contrário. Isso que eu ia falar. Eu concordo. Do apelo. Eu concordo em parte com a palavra do pastor Flávio. A parte do apelo, mas do apelo esse de usar as técnicas e tal, mas a maioria. Às vezes a pessoa está forçando uma barra. A maioria das igrejas reformadas fazem esse apelo ao final do culto. Esse apelo, eu desconheço, pastor, de chamar... Reformado é um pouco diferente de metodologia. Eu ia fazer a observação que as igrejas reformadas, a presbiteriana, tem entendimento dele. Eu ia fazer essa observação no bloco anterior, porque exatamente a visão deles é que se a pessoa... Como não você precisa forçar a barra, vamos dizer assim. Não, você não tem como identificar quem são os salvos.
Vamos dizer assim, isso é um processo que o Espírito Santo de Deus age na mente do camarada, o camarada enxerga que é o pecado, e só mesmo a pessoa pode... Só essa relação com Deus é a pessoa que faz com que ele se reconheça. Ele, por si próprio, não consegue se identificar como pecador, mas sim a ação do Espírito Santo de Deus, que agindo na vida dele, o faz se identificar. Então, você não tem relação nenhuma no processo. Nós não temos relação, a relação da pessoa e Deus. É mais ou menos algo assim, que a natureza humana é totalmente depravada e não conseguiria aceitar Jesus total, ou enxergar Deus, enfim. Mas o que eu diria? Quer dizer, esse é um assunto bastante interessante. É bom que o pastor Flávio tenha falado aqui a visão dele e compartilhado conosco e com os telespectadores. Mas a minha visão, eu sou pentecostal, embora eu conheça os outros lados, até porque eu leio, eu debato esses assuntos com outras pessoas, enfim. Eu tenho uma visão assim agressiva com relação a isso. Eu acho que o meu papel como cristão é anunciar o evangelho de todas as formas que eu puder, sem ser louco, sem cometer loucuras e dizendo que estou pregando o evangelho, né? Do tipo assim, dar um bom exemplo, dizer às pessoas acerca de Jesus, perguntar se elas querem encontrar Jesus Cristo, se ela tem interesse de conversar sobre isso, tentar fazer com que as pessoas conheçam a Jesus e até, se depender de mim, eu os levo para a igreja. E até pergunto se elas querem receber Jesus. Eu vou contigo lá para frente. Pode ser que meu... Olha só, veja só, eu sou extremamente limitado. Eu não sou conhecedor de todas as coisas. Pode ser que o meu método não seja o melhor, mas é o que eu sei. Eu sou uma pessoa definitivamente limitada em muitas coisas, inclusive nisso. Até escrevi um livro, Como Vencer Quando Você Não é um Favorito. Eu admito plenamente que eu venci muitas batalhas, mas eu não era o favorito, não sou até hoje. Agora, uma coisa é certa. Eu tenho um desejo no meu coração, que é ganhar almas, é falar de Jesus. Pode ser que aquela pessoa que eu anunciei o evangelho se converta, pode ser que ela não tenha nem se convertido de verdade, mas eu faço o que estiver nas minhas mãos, o esforço que eu possa fazer. Porque se o meu método, se o meu entendimento estiver certo, funciona ao lado dele também. As pessoas que, através do Espírito Santo de Deus, que vai agir através de mim, vão conhecer Jesus, essas pessoas vão ser alcançadas. E se eu não estiver certo, pode ser que muitas pessoas se percam. Mas o certo é que, independente de qual seja o método, cabe a mim dizer às pessoas, o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Porque eu não sei quem são aqueles que se converterão. E a maioria das pessoas... Em nada. Exatamente. Nós não colocamos um momento estanque, porque olha só, os maiores pregadores da história do Evangelho foram reformados. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, era um pastor batista, pregava para 5.000 pessoas todo final de semana e tem uma multidão de pessoas que foram convertidas no ministério dele. Fazia apelo. Nós estamos colocando essa questão de apelo. Quem quer vir aqui à frente para aceitar a Jesus. Entendi. Wesley tinha essa visão. É uma visão. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. E eu acho que vai ter discordância por causa de uma visão e concordância de outra. Ele falou assim, olha, nós pastores ou crentes, nós temos que ser que nem bombeiros. Um bombeiro, quando está pegando fogo na casa de alguém, ele não tem força às vezes, ele chega, usa uma escada, não sei o quê, está pegando fogo, ele arromba a porta. Quando ele arromba a porta aqui, ele não fala para o cara, você quer sair ou você quer ficar aí dentro? E o cara às vezes não tem nem força. Ele vai lá e pega e arranca o cara e traz para fora. Deixa eu concluir. Claro que eu discordo, não sou eu que vou fazer a pessoa aceitar Jesus. Deixa eu concluir meu pensamento. Eu acho que é o Espírito Santo que move. Mas eu acho que dentro também da questão cultural que vivemos hoje, olha, a gente tem que se decidir, você tem que tomar uma decisão, porque hoje também a gente está muito... hoje o homem é muito, eu quero, mas eu não quero ir lá para frente, eu quero, mas não quero me batizar. Sabe aquela coisa de... nós pentecostais temos muito isso de... Aqui a gente não aceita agente secreto 007, não. Ou tu é crente, e vem para frente, aceita Jesus, tu batiza e mostra que é crente, ou tu não é. Né? Então é muito cultural também, mas aqui, a gente Romanos, é o Espírito Santo mesmo. Deixa eu concluir. A gente faz o nosso jeito, mas o Espírito Santo... Deixa eu concluir meu pensamento que eu comecei, mas não consegui concluir. Eu realmente discordo da visão de Finney nessa questão, mas na questão das técnicas, mas na questão do apelo... De ter um momento... Das técnicas eu discordo. Agora, na questão do apelo ao final... Quem recebeu essa mensagem? Spurgeon, ele fazia apelos e vinham... Multidões. Billy Graham... talvez um dos maiores pregadores da história. Então, a questão do apelo é identificar. A minha experiência foi o seguinte, eu fui na igreja a primeira vez, porque uma das minhas irmãs, que era crente, disse, olha, tem 2 meninas interessadas em você. Caramba, 2 logo de uma vez. Fui para a igreja. Quando ela
Depois da mensagem... Depois, não, mas olha bem. Esse apelo para ir para a igreja é ótimo. Mas olha bem, apelo. É técnica. Isso é técnica. Mas aí, quando chegou na hora do apelo, aí minha irmã falou, olha, é melhor você ir à frente, que aí as garotas já estão... Eu fui à frente. Na verdade, naquele momento, eu não tomei nenhuma decisão. Mas olha, naquele momento, alguém pegou o meu nome e aquele evangelista, ele disse... eu quero encontrar com você durante a semana. Ele me deu todas as possibilidades de horário. Eu falei, olha, é impossível. Eu dei o horário mais improvável. Ele falou, eu vou estar na tua casa. E o cara estava lá. E ele começou ali, pela minha ida à frente, pela identificação, eu me identifiquei como estando... E, a partir dali... daquele discipulado, eu me converti. Mas eu vou falar uma coisa. Daí eu vejo como um lado bom, mas eu vejo um lado ruim nisso também. Que isso acontece nas igrejas. O processo de discipulado necessariamente acontece depois de uma conversão na frente. E eu acho que isso é falho nosso. O cara visitou ali mesmo, se ele aceitou ou não aceitou Jesus, pega o número do cara, entendeu? Quer dizer que eu vou discipular ele só depois dele aceitar Jesus na frente? A gente tem umas etapas meio esquisitas aí nesse processo. Paulo, o cara entrou na igreja, meu irmão, convida ele para comer pizza e fica em cima dele. Nessa questão, porque você tocou na história da luz, da fumaça, da igreja. Porque isso se afina com o pensamento de Charles Finney. Perfeito. Que é tirar Deus da salvação, e a salvação passa a ser uma questão de método. Então você cria um método, toda uma ambiência para mover o sentimento da pessoa e levar a produzir aquele resultado. Então, essa fábrica, essa linha de montagem de crentezinhos, de Finney, é que vem em cima desse pensamento que você está falando, de criar toda uma estratégia, e aí é que essa questão do apego... Fica automatizado e fabricado, né? Tu vê, aí nesse momento eu me ajoelho, o cara tem um roteiro mesmo, assim, André, mensagem, isso é complicado. Deixa eu fazer um minutinho. Rapidamente. A leitura que o pastor Flávio está fazendo de Charles Finney, eu respeito a leitura dele, eu não creio que Charles Finney tenha tirado Deus, mas a forma que ele está interpretando é que ele acha que Charles Finney está fazendo algo que Deus é que faz e não nós. Talvez seja essa interpretação. Porque, na verdade, essa é mais ou menos a visão. O Charles Finney era um grande evangelista pentecostal, no meio evangélico pentecostal, e, como ele falou, é bem prestigiado em virtude disso. Agora, técnica. Use a técnica, se não for antibíblica, que quiser. Agora, fale de Jesus. Sim. É Ele que transforma através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há técnica que substitua isso. Uma coisa que eu achei interessante, eu não estou falando de conversão mais, é mais de discipulado agora. Jesus fez apelo, ele falou assim, quer vir após mim? Larga tudo que tem e carrega a tua cruz. Faz uma decisão. Eu acho que muitas igrejas também em cima disso, que faz um momento final, olha... Tudo bem que você vai sendo, o Espírito Santo te convence, te converte, devagarzinho você vem, mas a gente entende que, olha, tu quer essa decisão, tu pode errar lá na frente, não tem problema, porque erro é humano e a gente vê que todos... Mas é necessário fazer uma decisão, a gente tem que pegar esse debate e levar, porque já está subindo as letrinhas, pastor Romulo, não dá nem mais tempo, desculpa, vou lhe cortar, porque senão vão cortar ao vivo aí, porque vai cortar tudo. Pastores, obrigado, que papo gostoso, programaço, alto nível. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Olhou pra trás e viu a lama. Olhou pra trás e